Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta essa 17ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, hoje, 12 de março de 2024. Dispensa da leitura da ata da sessão anterior? De acordo, senhor. Obrigada. Passagem de leitura de acordo, não temos. Senhores, nós temos hoje, são 7 processos na pauta. Isso. 7 processos na pauta e com uma sustentação oral. Mas eu vou pedir que tenha um pouquinho de paciência, que eu quero fazer uma inversão de pauta para trazer um processo administrativo que é de interesse do Tribunal Regional Eleitoral e eu sou a relatora. Então, peço só um pouco de paciência, porque aí já entraremos nos processos normais. Eu vou ler direto o voto, senhores. Consigno também que a presença da desembargadora Misa Thelma, que hoje também se faz presente aqui conosco. Senhores, o voto ficou no seguinte sentido. É um processo administrativo requerente Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas e a relatora sou eu, e como é processo administrativo, então vamos dar prosseguimento para depois seguirmos na pauta regular. Apresenta-se processo para deliberação plenária, independente de publicação de pauta, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno. Frisa-se que a nova estrutura organizacional deste Tribunal Regional Eleitoral, ora submetida à apreciação dos nobres pares, atende ao disposto na resolução do TRE-AM de número 31/2022, assim como o artigo 10º da resolução do TSE de número 22.138/2005, a dispor que, artigo 10, a critério dos tribunais eleitorais, poderá haver transformação sem aumento de despesa dos cargos em comissão e das funções comissionadas que compõem o quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo e vice-versa, e da função comissionada de chefe de cartório eleitoral. Prosseguindo, não havendo aumento de despesas e atendidos os parâmetros de simetria delineados pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, a proposta de resolução apresentada cumpre as diretrizes legais pertinentes à matéria, tendo sido, repise-se, elaborado por colegiado de servidores de cada secretaria, incluindo-se os cargos de direção e assessoramento da corregedoria, com compilação pela assessoria de governança e gestão da presidência, de modo a reunir representantes de todas as unidades administrativas deste regional. Ressalte-se por derradeiro que, entre a aprovação e a implementação da nova estrutura orgânica, as unidades envolvidas deverão estabelecer cronograma para que as modificações sejam efetivadas no sistema informatizado de gestão de recursos humanos até o dia 8 de maio de 2024, data na qual entrará em vigor a nova estrutura organizacional. Antes exposto, senhores, observados os aspectos formais e materiais e aferindo-se a regularidade da minuta apresentada, vota-se pela aprovação da proposta. Em discussão e votação. Todos de acordo? Então, fica proclamado o resultado por unanimidade. E explico que não foi o graduado Parquet, aqui presente, né? Não se manifesta porque é questão administrativa interna corporis. Então, fica proclamado o resultado por unanimidade de votos, senhores. Prossigamos, então, na pauta normal. Vamos ao item que tem sustentação oral, item 6, não é isso? Deixa eu ver como é que está aqui. 6. Chama a julgamento o 6º processo da pauta, PJE, de número 0601, recurso eleitoral. Recorrente Isaac Tayá. Advogado Dr. Yuri Albuquerque Gonçalves, OAB AM 3487-A. Recorridos: Comissão Provisória Municipal do Patriota, Manaus, John Kenneth Sena de Oliveira, Johnny Carvalho dos Santos e outros. Relator é o excelentíssimo senhor juiz do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Fabrício Frota Marques, que tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os membros da Corte, faço aqui uma saudação especial à doutora Nagali, pela participação de Sua Excelência nesta sessão de julgamento. Cumprimento o doutor Procurador Regional Eleitoral, os senhores advogados, assessores, colaboradores, de um modo geral, todos que nos acompanham nesta sessão de julgamento. Senhora presidente,
Esse processo estava pautado para hoje, no entanto, a parte recorrida atravessou aos autos uma petição e eu precisei retirar o processo de pauta para poder deliberar sobre a questão aventada. Então, vou precisar retirar de pauta, me comprometendo a trazer tão logo possível. Pois não. Então, doutor Yuri, tá? Processo retirado de pauta, pedido do relator. Perfeito, senhora presidente. Eu só gostaria de fazer um apelo, haja vista o fim da legislatura se aproximando, para que esse processo seja julgado tão breve, uma vez que haverá perda do objeto se não julgado até o fim dessa legislatura. Pois Agradeço não. a atenção. Obrigado, senhor Pois não, relator. tenho certeza que o relator atenderá seu pleito. Obrigada. Então, voltemos à pauta normal. Chama a julgamento primeiro da pauta, senhores. Processo PJE de número 0601-921, dígito 56.2022.6.04, com pedido de vista, prestação de contas eleitorais, requerente Alfredo Pereira do Nascimento, advogada doutora Andresa Caldas Vital, relator é o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Marcelo Pires Soares. Em 21 de julho de 2023, o relator proferiu seu voto em parcial harmonia com parecer ministerial, no sentido de desaprovar as contas do requerente com o recolhimento de valores ao Tesouro. Pedido de vista pelo doutor Pedro de Araújo Ribeiro, e em 19 de setembro de 2023, o juiz vistante aderiu ao voto do relator. Pedido de vista pelo doutor Diogo Oliveira Nogueira Franco, que tem a palavra. Doutor Diogo, bom dia. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, presidente. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, desembargadora Carla Reis, cumprimento a desembargadora Misa Thelma, o qual estendo a todos aqui presentes, todos os advogados aqui presentes e servidores. Trata-se de uma prestação de contas do deputado federal Alfredo Pereira do Nascimento, relativas ao pleito de 2022. Em seu voto, o eminente relator, Dr. Marcelo Pires Soares, encaminhou extenso e judicioso voto no sentido de desaprovar as contas do candidato e determinar a devolução da importância de R$ 125 mil ao Tesouro. Para tanto, apontou 3 irregularidades que, no seu entender, justificariam a conclusão apontada. São elas: primeiro, conta bancária não registrada na prestação de contas; segundo, não comprovação de parte das despesas com o impulsionamento; e terceiro, irregularidade nos voos fretados. Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, haja vista a grande quantidade de apontamentos tratados e, após fazê-los, devolvo os autos a julgamento, pedido vênia ao eminente relator para apresentar minha manifestação de divergência quanto à conclusão de desaprovação das contas e, ao mesmo tempo, de convergência quanto à ordem de restituição dos valores ao Tesouro. Com respeito ao doutor relator, exponho as minhas razões de assim decidir, que firmo, sem desconhecer, as importantes balizas fixadas por essa Corte no julgamento da prestação de contas número 0602059059 23/2022-604000, abro aspas, senhores, para falar que é a prestação de contas do candidato Silas Câmaras, que tratou sobre os gastos com fretamento de aeronave, cujos valores registrados no presente caso são bem inferiores à hipótese citada, a saber, apenas 3,6 do total de recursos movimentados, enquanto na situação anteriormente enfrentada, o total alcançou nada menos que 12,73% dos recursos transitados. Vejamos. Com relação à conta bancária não registrada, tal irregularidade por si só não comprometeu a confiabilidade das contas prestadas, tampouco prejudicou a tarefa de fiscalização técnica reservada à Justiça Eleitoral. Digo isso, excelências, porque o mesmo sistema, abro aspas, que é um sistema de consulta pública, sistema que permitiu identificar a existência da conta omitida, que é o DivulgaCand Contas, revela que a conta do Brasil, do Banco do Brasil, 454966, não possuiu nenhuma movimentação financeira.
Ou seja, ainda que a conta não tenha sido informada e o candidato intimado para a manifestação nada tenha dito sobre ela, a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral por sua unidade técnica não restou comprometida, visto que possível aferir tanto a existência da conta quanto também a sua total inatividade. Dessa forma, ainda que a falha, em tese, deva ser havida como relevante a considerar a natureza da informação omitida, a ausência de movimentação financeira aferida no caso abranda substancialmente a consequência imposta pela lei, como bem se verifica dos julgamentos realizados por outras cortes eleitorais, flexibilizando a desaprovação de contas fundada unicamente na ausência do registro de contas bancárias existente na base de dados dos extratos eletrônicos, em desacordo com o artigo 53, inciso 2º, a linha A da Resolução TSE 23607/2019. Nesse sentido, decidiu o TRE de Santa Catarina. Eu peço licença para ler apenas a parte grifada, para não cansar os senhores. A ausência de registro de conta bancária constante da base de dados de extratos eletrônicos, possibilidade da unidade técnica consultar as informações omitidas pelo candidato a partir da análise dos dados remetidos à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras. Ausência de prejuízo para a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Falha de natureza meramente formal. Aprovação com ressalvas. Assim também, o TRE do Distrito Federal. Novamente eu peço venhas para ler só a parte grifada. Apesar da falha de registro de uma das contas bancárias abertas, não houve prejuízo à atividade fiscalizatória dessa justiça especializada, mormente diante da ausência de movimentação financeira atestada pela unidade técnica, contas aprovadas com ressalva. E, em seguida, eu junto também, colaciono aos autos, um julgamento do Estado do Paraná. Que, nesse mesmo sentido, a ausência dos extratos bancários por si só não conduz à desaprovação das contas, quando estiverem presentes os extratos eletrônicos do SPCE, a partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira. Já no que diz com as despesas com fretamento de aeronave, escolhendo o Tribunal Eleitoral no recente julgamento da prestação de conta 060207137022 em sintonia com a igualmente odierna jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, firmou entendimento no sentido da desnecessidade de apresentação de listas de passageiros quando há fretamento de aeronave, sendo suficiente a apresentação das notas fiscais das despesas declaradas. E, no caso sob exame, a prestação de contas sob exame, desde o início, foi instruída com notas fiscais do fretamento declarado, não havendo nenhum questionamento da unidade técnica sobre tal despesa. Assim, também, reconheceu o Ministério Público Eleitoral ao assinalar que, abre aspas, os documentos fiscais apresentados pelo prestador de contas de fato detalham as datas e os itinerários dos voos relativos ao fretamento. Dessa forma, alinhado ao entendimento contemporâneo dessa Corte Eleitoral e com devido respeito ao nobre relator, permito-me dizer que nenhuma irregularidade possa ser lançada sobre a comprovação de tal gastos. É bem verdade, todavia, que ainda sobre a égide da jurisprudência pretérita do TCE e também deste tribunal, foi realizada a diligência a qual o candidato respondeu, informando a relação de passageiro nos 8 deslocamentos, sendo que o próprio candidato esteve presente em nada menos que 6, portanto, em 75% dos voos realizados durante a campanha. Demais disso, como já dito antes, o total das despesas havido como irregularidade pelo doutor relator, que totaliza R$ 43.800, corresponde a aproximadamente 2,5% total dos recursos movimentados. Destaco, ademais, que diferente das circunstâncias acertadamente considerado no caso do julgamento do candidato Silas Câmaras, não se identificou, na hipótese, a presença de nenhum candidato de outra coligação ou partido, crianças, nem destinos estranhos à campanha, muito menos curto tempo de estadia nos destinos traçados, de modo a conduzir à conclusão
do desvirtuamento substancial dos gastos da campanha. Essa distinção é essencial para isentar a irregularidade apontada de qualquer outra mácula capaz de robustecer a sua gravidade. Por essas razões, rogando todas as venhas devidas ao insigne relator, entendo que as irregularidades apontadas não podem ser havidas como falha grave, ao ponto de justificar a desaprovação das contas da campanha do candidato. Demais disso, observe que o somatório das despesas com impulsionamento de conteúdo, R$ 81.200, e fretamento de avião, R$ 43.800, junto totalizam apenas 7,21% do total de recursos movimentados pela campanha do candidato, o que nem de longe pode ser considerado como significativo sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. Por isso, ainda que compartilhe do entendimento do culto relator quanto à necessidade de devolução dos valores apontados na forma proposta, penso a inexpressividade das falhas à luz dos primados da proporcionalidade e razoabilidade já consagrados por essa Corte e pelo TCE não podem ser havidas como justificativa para a desaprovação das contas do candidato, notadamente porque não demonstrada sequer indiciariamente a má-fé do candidato. Com efeito, na linha da jurisprudência pacífica superior, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se a 3 requisitos. A. Falha que não comprometam a rigidez do balanço. B. Percentual irrelevante do montante irregular. E C. Ausência da má-fé. Dessa forma, em restando convencido de que as irregularidades apontadas pela unidade técnica não foram capazes de comprometer a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, nem infimar a confiabilidade das contas prestadas, tampouco não tendo restado demonstrada a má-fé do candidato, além da expressão diminuta dos valores inquinados, entendo que as contas do candidato devem ser aprovadas com ressalvas. Ante o exposto, relevado mais uma vez minhas venhas ao insigne juiz relator, inauguro a divergência e voto pela aprovação com ressalvas de contas da campanha de Alfredo Pereira do Nascimento, candidato ao cargo de deputado federal no pleito de 2022, acompanhando no mais o douto relator pelo recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 125 mil. É como voto, Excelência. Sua Excelência, doutor Fabrício, abre divergência. Senhora Presidente? Senhora Presidente, doutor Diogo. Desculpa. Isso. Doutor, desculpa. Eu só gostaria de fazer uma observação. Pois não. Eu notei aqui pela anotação que eu faço parte da composição, entretanto eu não faço, porque Sua Excelência, doutor Diogo, a ocasião estava me substituindo na data do dia 19. Então, só para fazer essa retificação. Então, que seja corrigido, inclusive na ata, por favor. Não faço parte dessa Já? composição. Tá, mas inclusive na ata de julgamento, para não que pare dúvidas sobre isso. Então, Sua Excelência, saiu daqui. O doutor Diogo abre divergência nos termos, inaugura a divergência e vota pela aprovação com ressalvas das contas da campanha de Alfredo Pereira do Nascimento, candidato ao cargo de deputado federal no pleito de 2022, acompanhando no mais o doutor relator para recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 125 mil. Eu passo a palavra ao ilustre relator, ao relator, Obrigado. Que é o doutor Marcelo Pires. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu agradeço a divergência do doutor Diogo, sempre na tentativa de esclarecer melhor os fatos, mas com a devida vênia, eu vou manter integralmente o voto anteriormente proferido. E aí destaco, em relação aos pontos elencados por Sua Excelência, quanto à conta bancária, a conta bancária é identificada como irregular porque ela sequer foi declarada. Ela aparece dentre as informações
encaminhadas pelo sistema financeiro à Justiça Eleitoral, mas o candidato sequer declarou. Então, entendo que não é possível a aplicação do precedente que decorreu da evolução da jurisprudência dessa Corte, no sentido de flexibilizar e identificar a inexistência de movimentação, porque isso sequer foi, observado, já que a conta não foi declarada. Quanto aos fretamentos das aeronaves, eu entendo que o voto é bastante minucioso, foram muitos voos, então alguns foram considerados regulares e outros irregulares. E até porque Sua Excelência não diverge quanto ao valor a ser devolvido ao erário, mas tão somente quanto ao resultado da prestação de contas. No que diz respeito a isso, e aí eu destaco ao último ponto, que são omissões de gastos quanto a impulsionamento. Independente do percentual, omissão de gasto é uma irregularidade grave. Grave por quê? Porque o candidato ele passa a ter a possibilidade de pagar despesas eleitorais com recursos que não tramitaram na conta. E, para isso, a resolução do TSE, no artigo 14, a resolução 23.607, explicitamente diz o resultado das contas. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas especificadas de que tratam os artigos 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato. Isso porque são recursos de origem não identificada. Isso é uma gravidade substancial que, mesmo com um percentual abaixo de 10%, importa a desaprovação das contas. Então, com a devida vênia à divergência, eu mantenho integralmente o voto anteriormente proferido. Obrigada. Alguém? Presidente. Pois não? Bom dia. Eu ia perguntar, bom dia, se alguém mais quer se manifestar. Pois não? Isso, presidente. Em que pese eu já ter acompanhado o ilustre relator nesse processo, com as razões trazidas pelo doutor Diogo, eu peço vênia para pedir vista de novo dos autos, por gentileza. Pois não. Então, julgamento suspenso com vista ao doutor Pedro. Sigamos, senhores. Processo terceiro da pauta. Chama a julgamento processo PJE de número 0600117, dígito 53.2022.6.04. Prestação de contas anual. Requerente, Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto e Kellen Cristina Veras Felizardo Lopes. Advogado doutor Yuri Dantas Barroso, OAB-AM número 4.237-A e outros. O relator, excelentíssimo senhor doutor Vitor André Lius Gomes, juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Vitor. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a desembargadora Misa, que hoje nos brinda com a sua presença. Cumprimento todos os membros dessa corte. Senhora presidente, os advogados aqui presentes, meus cumprimentos. Senhora presidente, eu pediria a dispensa da leitura do relatório e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, por favor. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Rafael. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos, senhores membros, advogados, servidores e demais presentes. Trata-se da prestação de contas do Diretório Estadual do PSDB relativo ao exercício financeiro do ano de 2021. A única irregularidade remanescente nessa prestação de contas foi a questão da utilização de recursos do fundo partidário para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. O partido deixou de destinar o percentual mínimo de 5%. No entanto, com o advento da emenda constitucional número 117 de 2022, isso não é motivo para desaprovação, tampouco para aplicação de sanções. Então, somente a única consequência é a reserva desses valores não utilizados para os exercícios financeiros subsequentes. Portanto, nesse sentido, o parecer ministerial é pela aprovação com ressalvas, com a utilização nos exercícios financeiros subsequentes dos recursos que não foram corretamente utilizados. Obrigada, doutor Rafael. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, doutor Vitor.
Senhora presidente, tendo em vista que estou em total harmonia com o parecer ministerial, pedirei a licença para votar pela emenda. Fique à vontade. Prestação de contas anual, partido político, exercício financeiro de 2021, aprovação com ressalva. Item 1. Após regulares respostas de diligência, a unidade de contas afastou as irregularidades apontadas inicialmente, remanescendo apenas a destinação de menos de 5% dos recursos oriundos do fundo partidário em prol da participação da mulher na política. Item 2. Com efeito, a citada irregularidade não enseja condenação ante a superveniência da emenda constitucional 117 de 2022, que no artigo 2º concedeu anistia aos partidos políticos e assegurou a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral. Item 3, contas aprovadas com ressalva. Como voto, senhora presidente? Muito obrigado, doutor Vitor. E aqui só um complemento, senhora presidente, Pois não. desculpa. Aqui estou determinando a reserva e a destinação do montante de R$ 34.546,94 a candidaturas femininas nas eleições imediatamente subsequentes. Obrigada. Sua Excelência, o relator aprova as contas com ressalva e mais com os consectários de devolução de valor explicitado no voto. Todos de acordo? Alguém quer se manifestar? Por unanimidade de votos, fica proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Passemos ao quarto processo da pauta, senhores. Chama a julgamento processo PJE número 0601-835, dígito 85.2022.6.04. Embargo de declaração. Embargante, Késia Tatiane Simplício da Costa. Advogado, doutora Lívia Rocha Brito, OAB AM 6474. Relator, o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Marcelo Manuel da Costa Vieira, que tem a palavra, doutor. Obrigado, Marcelo. senhora presidente. Cumprimento cordialmente todos os presentes. Senhora presidente, peço a dispensa da leitura do relatório imediato ativo do Ministério Público, por Vossa favor. Excelência, com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos por Késia Tatiane Simplício da Costa, em face do acordo que desaprovou suas contas. De maneira muito objetiva, o Ministério Público não verifica nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado no acordo embargado. As razões da embargante cingem-se a uma questão de não ter sido observado o princípio do contraditório, da ampla defesa. No entanto, aqui no parecer escrito sobre os embargos, o Ministério Público transcreve o trecho do acórdão em que, sim, a questão foi apreciada relativa ao período em que as redes sociais da candidata foram utilizadas. Assim, sem mais delongas, o parecer ministerial é pela rejeição dos embargos. Pois não, muito obrigado, doutor Rafael. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, doutor Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Dada a sintonia de argumentos com relação ao julgamento, eu peço para julgar pela emenda, por favor, senhor presidente. Pois não, fique à vontade. Embargo de declaração, prestação de contas eleitorais, eleições de 2022, ausência justificativa para contratação de coordenador de campanha, alegação de cerceamento de defesa, matéria de ordem pública, possível omissão, inocorrência, justificativas devidamente apreciadas, embargos de declaração rejeitados. Eventual cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública e, por consequência, omissão ensejar embargo de declaração, caso não apreciada no acordo embargado. Na hipótese dos autos, porém, embora apresentadas após a emissão do parecer conclusivo, as justificativas para a contratação de coordenador de campanha apresentadas pela candidata foram devidamente apreciadas no acordo embargado, suprindo a necessidade de nova diligência e afastando o cerceamento de defesa. Embargos de declaração rejeitados. É como voto, senhora presidente e demais membros. Obrigado, doutor Marcelo. Sua Excelência, o relator rejeita os embargos de declaração. Todos de acordo? Fica, então, proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Passemos ao quinto da pauta. Chama a julgamento, processo PJE de número 060-1658, dígito 89.2020.6.04.1000 ao contrário. Recurso eleitoral recorrente Isaac Tayá. Advogado, doutor Yuri Albuquerque Gonçalves, OAB AM 13.487-A e outros advogados. Recorridos: Maria da Paz Gomes de Barro dos Santos, Antônia Socorro Dantas da Silva, Cleonilda Brito Coelho de Assis e outros. Relator, excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques, juiz do Tribunal Regional Eleitoral. No dia 13 de junho de 2023, o relator proferiu seu voto em consonância com o parecer ministerial no sentido de dar provimento ao recurso eleitoral e eu, na ocasião, bem como o juiz Conte Silwan, doutor Marcelo Pires, adiantamos os votos para acompanhar o relator. Houve o pedido de vista pelo doutor Rony Frankstone. No dia 1º de setembro de 2023, o juiz vistante, doutor Rony Frankstone,
Inaugurou a divergência no sentido de conhecer, mas desprover o recurso, dada a palavra ao relator, doutor Fabrício Frota Marques, este proferiu complemento ao seu voto, passando a anuir com o entendimento da divergência. Eu pedi vista, e no dia 3 de outubro de 2023, eu ratifiquei meu voto anterior, e qual seja, pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral, cujo voto foi acompanhado pelo doutor Marcelo Pires Soares. Houve o pedido de vista pelo doutor Vitor André Liuzzi Gomes. No dia 20 de fevereiro de 2024, o juiz vistante proferiu seu voto para acompanhar a divergência. Em seguida, o relator solicitou a suspensão do julgamento do feito. E passo a palavra para Vossa Excelência, doutor Fabrício. Muito obrigado, senhora presidente, mais uma vez pela palavra. Gostaria de, em tempo, cumprimentar e saudar a desembargadora Mirza pela participação nessa sessão, nossa querida desembargadora, presidente, corregedora nessa sessão. Senhora presidente, como bem pontuado por Vossa Excelência, esse processo foi retirado de pauta para que eu pudesse adequar meu voto. Entretanto, o caso trata sobre perda de mandato e eu acredito que tem que ter o quórum completo e essa composição atual não é a mesma. Então, eu até indagaria a Vossa Excelência e aos membros se seria caso de adiarmos esse processo. Tem que ter o quórum completo, no meu entender, né? Mas eu vou pedir para que os dignos pares se manifestem, por favor. Eu acredito, nós temos que ter o quórum completo. Naquele momento era o presidente, era o Jorge Lins. Desembargador Jorge Lins. A composição inicial. Isso. Desculpa, vou ler aqui. Desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, eu. Juiz eleitoral, doutor Vitor André Liuzzi Gomes, doutor Rony Frank Torres Tony, doutor Conte Silvan, doutor Fabrício Frota Marques e doutor Marcelo Pires Soares. Mas... Tem que ser o quórum completo e a mesma composição na medida do possível. Exato. Claro que o doutor Rony não tem como, mas já votou também. Assim como o doutor Com, então esses votos já estão proferidos. Já estão proferidos e eles também não têm mais assento na corte. Então, é a mesma composição possível. A questão é, como o desembargador Jorge iniciou presidindo e a desembargadora Carla já votou, nessa assentada poderia ocorrer discussões e, se fosse o caso, o desembargador Jorge não teria como votar em caso de empate, caso fosse o caso, entendeu? Doutor Marcelo, Vossa Excelência quer se manifestar? Por favor. Eu, particularmente, não entendo que haja essa exigência, né, da identidade dos mesmos julgadores, até porque, como observado, há membros que não fazem mais parte aqui do colegiado. Acaso haja essa discussão e observe-se que há necessidade de outros votos, aí suspenderia o julgamento. Eu acredito que haja, desembargador, até porque há um evidente cessamento de defesa no caso, porque os membros que iniciaram o julgamento assistiram às sustentações orais, presenciaram os primeiros debates, então a composição ela tem que ser a mesma na medida do possível. Claro que aqueles que já proferiram o voto, mas eu acredito que nós temos que aguardar o desembargador Jorge, mas esse eu entendo, eu particularmente entendo, né, que só não se pode alterar o voto do relator, né? Mesmo ele já saindo da corte e tudo, penso eu, né? Mas é um caso que eu penso ser eu me quedo ao entendimento da maioria, claro. Senhora presidente, se a senhora me permite, nesse caso não há nenhum prejuízo, porque todos os votos já foram registrados, terminou 4-2 na última sessão e o doutor Fabrício, o relator, suspendeu o julgamento para, segundo ele, se readequar, o que deu a entender que se tornaria 5-1. Mas ainda que o doutor Fabrício mudasse o seu voto, a maioria estaria formada por 4-2. Então, a maioria, a mudança de presidência não traz nenhum prejuízo. A senhora, nesse julgamento, como já votou, não é a presidente, no caso. Então, a presidência poderia ser ocupada pela desembargadora Mirza e a maioria estaria formada. Não há prejuízo nenhum. O feito está a perder o objeto.
Então, apelo, Excelências, esse recorrente pelo julgamento, inclusive porque a primeira sessão se deu no dia 13 de junho de É 2023. verdade, é verdade. É questão de Vossa razoabilidade. Excelência tem razão. Nesse ponto eu Desembargadora concordo, senhor Misa? presidente. Hã? Eu concordo. Nesse Não, ponto Vossa eu Excelência tem concordo, razão, porque sim. diante da votação que já se alcançou e a sustentação oral, quem poderia alegar é o próprio recorrente, Sim. entendeu? E ele está alegando que não há prejuízo em razão da sustentação oral que já foi proferida, inclusive um dos membros que assistiu não está presente. Sim, realmente eu está concordo. quase um ano esse processo em julgamento. Isso é verdade. Houve sucessivos pedidos de vista, né? E eu vou passar. Vossa Excelência quer se manifestar? Gostaria, Excelência. Pois não. Outra parte falou, né? Não, claro. Excelência, qual a previsão de retorno do desembargador Jorge? Há essa informação da Secretaria? Não sei dizer, não sei lhe dizer. Eu sei que ele está fora do Estado. Assim, para evitar qualquer discussão de nulidade, se ele retornaria na sessão de quinta ou de sexta, eu não sei, por uma questão de 1, 2 dias, não ter essa discussão de nulidade lá na frente, até porque, independente de votar ou não, o substituto legal se tornaria presidente para fins da proclamação desse resultado, compondo a corte, né? Mas nós temos aqui a desembargadora Misa, eu posso passar a presidência para ela. Não, eu E ela entendo, assumiria. mas, repito, né, não é a competência originária que iniciou o processo de votação. Obviamente, naqueles onde os membros já foram substituídos pelo decurso do tempo, obviamente que a mudança da composição ela é impossível, né? Agora, no caso dessa composição originária, que é possível, sustentamos a necessidade inclusive, da forma como está colocada na ata, a composição que foi iniciado o julgamento com a presença do desembargador Jorge. Mas apenas a título de contribuição. Obrigado, eu vou só lhe Excelência. devolver com outra pergunta. E se o presidente fica doente internado? E não queremos isso, mas se ele fica doente, como sairíamos dessa? Aí tem que ver o caráter de substituição, como um relator, por exemplo, um membro Não, de qualquer percalço membro. da vida todos temos, né? Lógico, Todos, né? agora Entendeu? Então, assim, a ideia de respeito a sempre a composição que se iniciou o julgamento, sob pena de a gente abrir um precedente da mudança das composições originárias. Apenas a título de contribuição, não, eu Excelência. entendi perfeitamente. É que eu entendo, como bem colocou Obrigado, Excelência. o doutor Vitor, como o doutor Marcelo Pires colocou, né? Então, eu acho que não há. Eu vou transferir, com todas as vênias, doutor, eu vou transferir a presidência para a doutora Misa, da desembargadora Misa. Desculpa, desembargadora Misa. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vossa Excelência. Eu recebo a presidência com muita honra, estava ouvindo atentamente a discussão aqui, e eu concordo que nós poderíamos votar hoje, apenas eu me abstenho de votar, tendo em vista que eu não participei da sustentação oral, mas escolheria os votos. Mas o que a maioria decidir, para mim, está bem. Eu acho que haveria condições, ou poderíamos adiar para a próxima sessão, até quinta-feira, que seria o máximo que se aguardaria. Então, como Vossa Excelência tem a presidência, Vossa Excelência, então, fique à vontade, porque eu transferi para Vossa Excelência porque eu já votei nesse processo. Doutor Fabrício é o relator, né? Isso. Doutor Fabrício, o senhor entende que é melhor aguardar um pouco mais, pelo menos até quinta-feira próxima? Senhora presidente, agradeço pela palavra. Eu, particularmente, não vejo prejuízo, como bem pontuou Sua Excelência o advogado. O processo já tem maioria formada e, por mim, eu votaria, sem nenhum problema. Então, sigamos com a votação, que, na verdade, não seria uma votação que já foram coletados todos os votos, à exceção do meu, que eu prefiro me abster de votar, tendo em vista que eu não participei da sustentação oral, não estava presente. E se o seu voto, na verdade, era só para se ajustar, não existe mais nem votação. Senhora presidente, Estaria se a 4 senhora permite, somente fazer um esclarecimento de uma questão de fato. Não é o caso de abstenção, porque todos os votos já foram coletados e há uma maioria. E a presidência só votaria em caso de voto de Minerva, o que não é o caso. Só gostaria de esclarecer isso, para não ficar nenhuma dúvida quanto à eventual abstenção. Se trata, na verdade, de maioria formada. Muito obrigado, senhora presidente. Então, sigamos com já tem a votação e o voto do relator devidamente ajustado venceu por maioria. Ok? Ok, eu tenho uma palavra, senhora presidente? Sim. Desculpa. Não, Vossa Excelência. Desculpa.
Ela, estou confusa. Então pode fazer a leitura da emenda. Muito obrigado, senhora presidente. Conforme já debatemos exaustivamente esse caso, eu apresento nesse momento um complemento de voto para fim de ajuste e inicio consignando que trata-se de recurso eleitoral interposto por Isaac Tayá, candidato a vereador do município de Manaus, contra a sentença do juízo da primeira zona eleitoral que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Na sessão inaugural de julgamento deste feito, acolhi a tese do recorrente para efeito de dar provimento ao presente apelo e julgar procedente o pedido formulado na AIS de origem, com seus respectivos consectários, inclusive cassar o registro de candidatos eleitos como meros beneficiários da conduta. Nada obstante, nos autos do processo de número 060 1652 82 2020 604 0001, caso Partido Verde, recurso eleitoral análogo ao feito ora em análise, esta Corte acolheu a tese divergente capitaneada pelo juiz Rony Frank Torres Stones, para efeito de anotar que a votação pífia de candidata, por si só, não é motivo ensejador de fraude à cota de gênero, devendo considerar-se a possibilidade de existência da candidata frente à projeção de pouco sucesso na continuidade da campanha eleitoral. O mencionado precedente foi questionado perante o Tribunal Superior Eleitoral por meio de recurso especial eleitoral, sendo distribuído à ministra Carmen Lúcia, que iniciou seu julgamento, mas ainda permanece pendente de conclusão. Naquela assentada, com a devida vênia ao voto da divergência, reafirmei meu entendimento pessoal, com base em assente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de exposar que é suficiente a demonstração daqueles 3 elementos para a configuração da fraude à cota de gênero, a saber, votação inexpressiva, movimentação financeira padronizada e ausência de atos de campanha. Reafirmei também que a desistência tácita da candidatura não deve ser apenas alegada, mas demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos, acompanhados de documentos que corroborem a assertiva, e em harmonia com as circunstâncias fáticas dos autos, sob pena de tornar inócua a norma que trata do percentual mínimo de gênero para candidaturas, conforme a assente jurisprudência do TSE, de acordo com o recurso especial de relatoria de Sua Excelência, ministro Sérgio Silveira Banhos. A despeito disso, entretanto, após o voto do juiz Rony Frank Torres Stone, no citado precedente, acolhendo o argumento de desistência tácita da candidata Márcia Martins Soares, entendi, por uma simples questão de equidade e isonomia, que deveria me filiar, ressalvando meu entendimento pessoal, a respectiva tese vencedora naqueles autos e apliquei a ratio decidendi no presente feito, modificando meu entendimento, pois na linha do artigo 926 do Código de Processo Civil, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. No entanto, na última sessão de apresentação de voto vista do juiz Vitor Liuzzi Gomes, entendeu-se que a desistência tácita, que afastaria a tese de candidatura fictícia, mereceria comprovação robusta, acompanhando a jurisprudência do TSE, tal como havia defendido na origem. Todavia, ao ser retomado o presente julgamento, após vistas de Sua Excelência, juiz Vitor André Liuzzi Gomes, o mesmo houve por rejeitar o argumento da desistência de Maria da Paz Gomes de Barros dos Santos, a qual havia informado o agravamento do estado de saúde de seu marido, que justificaria a ausência de atos de campanha. Assim sendo, com base nesse novo cenário, e por fidelidade e coerência com meu entendimento pessoal acerca da temática e dos fatos constantes dos autos, devo retomar meu posicionamento proferido na sessão originária, firmado com base em precedentes da excelsa Corte Eleitoral, e reiterar o não acolhimento da tese de desistência tácita. Anote-se que, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, reafirmando a assente jurisprudência, decidiu que mesmo a formalização de renúncia à candidatura torna-se indiferente quando possível constatar a presença de padrões indicativos de fraude.
a exemplo da ausência de gastos eleitorais e da não realização de atos de campanha durante todo o período em que a candidata se manteve na disputa, tendo em vista que tais elementos denotam que nunca houve, de fato, a pretensão de concorrer ao pleito. Isso está de acordo com o recurso especial 0624-950, Sua Excelência Ministro Cássio Nunes, publicado recente, agora, no dia 5 de março, semana passada, portanto, muito recente. Rememoro que, no caso dos autos, em relação à eventual renúncia tácita, a candidata juntou aos autos atestado médico com data de 26 de maio de 2021, declarando que Eliezer dos Santos, seu cônjuge, seria portador de diabetes. Nada obstante, o atestado revela-se deveras genérico, sem qualquer indicação de que a comorbidade seria contemporânea à campanha eleitoral ou mesmo que haveria seu agravamento naquele período, pois o citado atestado é datado mais de 6 meses da realização das eleições. Assim sendo, senhora presidente, senhores membros, ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial e restabelecendo minha posição inicial, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral, reformando a sentença do juízo zonal para efeito de a. Decretar nulidade de todos os votos recebidos pelo partido Agir, porque auferidos a partir de fraude no que disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.597. 2. Cassar o registro e, por consequência, o diploma dos candidatos vinculados ao DRAP do partido na condição de meros beneficiários. C. Declarar a inelegibilidade de Maria da Paz Gomes de Barros dos Santos, nos termos do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 1990, com a respectiva anotação nos cadastros eleitorais. D. Determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidários. E. Não conhecer o pedido de indeferimento do DRAP ante a via eleita inadequada. F. Extinguir o feito quanto ao partido Agir ante a ausência de legitimidade da agremiação. G. Determinar ainda o cumprimento imediato, independente de publicação, nos termos do artigo 257 do Código Eleitoral. Este é o voto em complementação, senhora presidente, senhores membros. Obrigada. Tendo em vista o voto apresentado pelo nobre relator, eu pergunto aos demais membros que votaram na sessão anterior se mantêm sua posição. Todos mantêm? Então, dado provimento ao recurso, conforme explícito no voto. E eu devolvo a presidência à desembargadora Carla, com muita honra, ao tempo em que, por motivo superveniente, eu peço a minha dispensa do próximo processo e a minha consequente retirada da sessão. Desembargadora Misa, fique à vontade. Muito obrigada e bom retorno. Muito obrigada, presidente. Bom dia a todos e tenham todos uma ótima semana. Bom dia. Passemos ao 7º processo da pauta, 7º e último. Chama a julgamento PJE de número 06.149, dígito 34.2020.6.04.0063. Recurso eleitoral. Recorrente GoDaddy, Serviços Online no Brasil, Limitada. Advogada doutora Letícia Costa Romano, OAB São Paulo, 378.190. Recorrido, coligação Juntos Podemos Mais. POD, Cidadania, MDB, PSL. Advogado doutor Yuri Dantas Barroso, OAB-AM 4.237-A. Relator é o doutor Marcelo Pires Soares, juiz deste Tribunal Regional Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Peço a dispensa da leitura do relatório e a imediata oitiva do Procurador Regional Eleitoral. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto por GoDaddy Serviços Online do Brasil Limitada, em face da decisão que determinou remoção de conteúdo em razão da sua suposta condição de provedora. No entanto, de forma muito objetiva, verifica-se a perda superveniente do objeto, uma vez que, depois de finalizadas as eleições, no caso, as eleições de 2020,
realmente não faz mais sentido manter essa ordem em vigência. Se o interessado ainda se sentir prejudicado, ele pode ajuizar uma ação autônoma na justiça comum. Portanto, o parecer ministerial é pelo parcial provimento do recurso, para que seja extinto parcialmente o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Muito obrigada, doutor Rafael. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, doutor Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Considerando que o voto converge com a manifestação ministerial, eu peço para votar apenas pela emenda, por Pois favor. não, fique à vontade. Então, eleições 2022, recurso eleitoral, representação, ordem de remoção, perda superveniente do objeto, extinção sem resolução do mérito, recurso parcialmente provido. O fim do processo eleitoral com a realização das eleições conduz à perda superveniente do interesse na remoção das publicações e à abstenção de novas veiculações precedentes. 2. Reconhecida a perda superveniente do objeto em relação ao capítulo correspondente à ordem de remoção de conteúdo, o feito nessa parte deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. 3. Recurso parcialmente provido. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Sua Excelência, o relator dá ao recurso parcial provimento. Todos de acordo? Fica, então, proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Senhores, o quarto é um expediente administrativo, que é a alteração do horário e do local da sessão do dia 14 de março, que estava programado para as 11 horas, fica para 10 horas, no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Fica no térreo, né, do Tribunal de Justiça. Tudo bem? De acordo, senhora presidente. Pronto, então, já alterado, então, com a anuência de todos. E convoco Vossas Excelências para a próxima sessão, que será hoje, dia 12 de março de 2024, às 14 horas. Desejando a todos um bom almoço, bom dia e até mais. Bom almoço, até logo.